Olá para você que nos assiste, seja muito bem-vindo. Hoje é dia 23 de fevereiro de 2021 e nessa última semana, num grupo de WhatsApp que eu participo, mandaram uma pergunta lá que eu achei bem interessante vir aqui compartilhar com você. O tema, Santa Ceia. E a pergunta dizia o seguinte: grávida pode ceiar? O bebê se alimenta por ela, mas ele ainda não foi batizado. Me explica. Antes de explicarmos aqui essa questão, ou de respondermos essa questão, vamos dar um panorama aqui geral a respeito da Santa Ceia. A Santa Ceia, junto com o batismo, é um dos sacramentos da Igreja. Desde a sua inauguração, ou sua instituição lá com Jesus Cristo, esses dois sacramentos são praticados em todas as igrejas cristãs verdadeiras. O batismo ele substituiu a circuncisão e a Santa Ceia substituiu a Páscoa. Jesus Cristo foi aquele quem instaurou ou inaugurou a Santa Ceia como sinal da nova aliança no sangue de Jesus. Veja comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 26, aliás, a partir do 26, que vai dizer o seguinte: aqui temos a instituição da Santa Ceia. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Aqui nós temos essa instituição. Posteriormente, o apóstolo Paulo, ao escrever aos Coríntios, disse o seguinte, lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 em diante: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Aqui você percebe até que ele venha. Então é um sacramento que deve ser mantido até a volta de Jesus Cristo. É um sacramento muito importante e não deve ser negligenciado, e também devemos entender ele corretamente. A confusão toda talvez esteja nessa parte aqui, quando Jesus Cristo diz: isto é o meu corpo, e depois ele diz: isto é o meu sangue. A Igreja Católica Romana, ela interpreta essa parte dizendo que os elementos, no caso o pão e o vinho, eles se transformam em essência literalmente no corpo e no sangue de Jesus Cristo. E talvez a pergunta que essa pessoa fez possa estar vinculado a isso. Porque quando você começa a acreditar que os elementos da Santa Ceia, o pão e o vinho, eles têm algo em especial, aí pode dar alguma confusão. Por isso que a pessoa, pensando que está comendo um pão e bebendo um cálice com algo inerentemente especial, ou como sendo o corpo e o sangue de Cristo literalmente, realmente o bebê estaria participando da Santa Ceia ali indignamente ou involuntariamente, e poderia causar aí alguma confusão. Então, nesses versículos poucos que nós lemos, você tem aqui 4 linhas de interpretação, ou doutrinas, por assim dizer. Você tem a doutrina da Igreja Católica Romana, que no caso é a doutrina da transubstanciação, que fala que os elementos realmente, literalmente, se transformam no corpo e no sangue de Jesus. Depois disso, com a Reforma Protestante no século XVI, Martinho Lutero não aceitou essa doutrina e lançou uma outra, chamada consubstanciação. Ele dizia que os elementos não se transformavam no corpo e sangue de Cristo, porém, misteriosamente, o corpo e o sangue de Cristo estavam presentes nos elementos. Zwinglio, outro reformador, discordou de Lutero e foi um dos motivos deles terem se separado. Ele apresentou a doutrina da memória, por assim dizer, dizendo que a Santa Ceia era basicamente, simplesmente uma memória daquilo que Jesus Cristo fez, do sacrifício que ele fez por nós na cruz, e uma memória para nós pensarmos nisso e anunciarmos aí a volta de Jesus até que ele venha. Depois, com João Calvino, outro reformador, ele já veio adotar a questão do Espírito presente, ou seja, na hora da
celebração da Santa Ceia é algo simbólico e Jesus Cristo está presente em espírito nessa celebração. Simbólico, eu digo, no sentido de que os elementos não se transformam em nada. Eles continuam sendo pão e vinho. Mas no momento da celebração, Jesus Cristo está ali presente em espírito. Esse é o posicionamento adotado pela Igreja Presbiteriana do Brasil e grande parte das igrejas reformadas. Então nós temos essas 4 doutrinas aí partindo desses pequenos textos que nós lemos aqui com relação à instituição da Santa Ceia. Então, respondendo à pergunta, grávida pode tomar Santa Ceia? Sim, a grávida deve tomar Santa Ceia. Claro, a grávida, estamos partindo do pressuposto aqui que é uma pessoa que já se arrependeu dos seus pecados, entregou sua vida a Jesus. Resumindo, uma crente fiel. Sim, aí ela deve sim tomar a Santa Ceia, não vai ter influência nenhuma com relação ao bebê. Então temos que entender isso e que fique bem claro na nossa mente. Entender o conceito de Santa Ceia evita diversas distorções, como, por exemplo, a Santa Ceia online, que virou moda aí nesse período de quarentena. Talvez um dia gravaremos um vídeo específico falando a respeito disso. Então, que Deus abençoe sua vida, um forte abraço e até amanhã aqui nesse mesmo canal. Valeu!